Boa noite, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês estejam estudando direitinho. Dando continuidade ao nosso assunto, né, que nesse caso é a continuidade da aula ainda de células galvânicas. Como a gente estudou na aula passada, a gente estudou o quê? A gente conseguiu montar uma pilha, a gente conseguiu identificar quem reduz, quem oxida, fez o balanceamento de elétrons, estudou quem é o agente oxidante, quem é o agente redutor, montou uma pilha bem direitinho, descobriu onde era o ânodo, onde era o cátodo, qual é o polo positivo e qual é o polo negativo. Hoje a gente vai estudar os potenciais padrão, ou seja, numa pilha vai ter corrente elétrica, vai ter corrente passando por esse meio, né? E essa passagem de corrente vai gerar um potencial. E esse potencial que é gerado, a gente pode medir e saber qual o valor que nessa reação de oxirredução vai produzir esse potencial. Então, por convenção, a gente usa o padrão potencial de hidrogênio. Por quê? Porque o hidrogênio, ele quando se reduz a H2 gasoso, a hidrogênio gasoso, ele tem o potencial zero. Então, para cima do hidrogênio, a gente tem potencial negativo, para baixo do hidrogênio, a gente tem potencial positivo. E o que isso vai diferenciar? Na minha pilha, eu vou ter diferentes potenciais, compostos com diferentes potenciais. Isso vai dizer para mim quem reduz e quem oxida, beleza? Então, lembrando que potenciais padrão só pode ser de redução. Não existe potencial padrão de oxidação. Outros exemplos aqui de potenciais, a gente tem aqui, por exemplo, o cobre, que a gente já viu na pilha de Daniel, uma pilha de cobre e zinco. Então veja que o zinco ele tem um potencial aqui negativo e o cobre tem um potencial positivo. O que isso quer dizer na prática? Na prática, o composto que tiver maior potencial é o composto que vai se reduzir. O elemento que tiver menor potencial vai se oxidar. Então aqui eu tenho o zinco se reduzindo, potencial negativo, cobre se reduzindo, potencial positivo. Nessa pilha, o zinco ele vai inverter, ele vai se oxidar, ou seja, essa reação, essa semi-reação vai ser invertida e o potencial vai mudar de sinal. Numa pilha de flúor e cobre, quem oxida é o cobre e o flúor vai se reduzir. Observem aqui os potenciais. Então, o flúor ele tem um potencial de 2,87, enquanto o cobre tem um potencial de 0,34. Então, aqui a gente vai inverter a semi-reação se fosse uma pilha de flúor e cobre, beleza? Outro exemplo aqui, se a gente for realmente ver, calcular esse potencial de uma pilha, que a gente está falando do potencial da pilha, está falando da reação global, né? Então é o agente oxidante, né? O potencial de quem reduz menos o potencial de quem oxida. Porém, essa equação a gente quase não vai usar, né? Então, um exemplo clássico é essa aqui. Então, qual o potencial de uma pilha feita de cobre e zinco? Uma pilha de Daniell. Aqui eles dão os potenciais de redução, é zero para o zinco e para o cobre, ok? Então, vamos para a montagem dessa pilha. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é desenvolver as semi-reações de redução, como ele deu lá no início. Então, ele deu o potencial de redução do cobre e o potencial de redução do zinco. Então, aqui a gente tem as duas reações de redução, ok? Como o potencial do cobre é maior do que o do zinco, então o cobre mantém, ele realmente reduz. Se ele reduz, ele é o agente oxidante, porque lembrando que ele causou a oxidação. Então, o agente oxidante causou a oxidação, beleza? Já o zinco não. O zinco aqui, a semi-reação aqui, é uma semi-reação de redução. No entanto, o zinco se oxida, então eu tenho que fazer o que? Inverter a minha semi-reação. E quando eu inverto a semi-reação, eu tenho que também inverter o meu sinal. Então agora eu tenho aqui o zinco se oxidando. Se ele se oxida, ele causa a redução, então ele é o agente redutor. Tranquilo? Então agora a gente tem as duas semi-reações, a reação que ocorre na oxidação e a reação que ocorre na redução. Certo? Então, cortando os elétrons, já que eles estão balanceados, um elétron no reagente e um elétron no produto, aqui está a minha reação global e o meu potencial é a soma dos potenciais de quem reduz pelo potencial de quem oxida. Então, se a gente for usar essa equação, a gente tem mais 0,34 menos 0,76. Então, seria a soma
menos com menos dá mais, então daria 1,1 volts, ok? Então, na reação de semi-reação de redução, a gente tem aqui a reação catódica, que a gente sabe que onde ocorre a redução, que seria aqui o nosso polo positivo. A reação anódica é onde ocorre a oxidação, reação global da pilha, onde tem um potencial da pilha gerado, o meu cátodo e o meu ânodo. Então lembre-se desse bizu que eu já dei na aula de vocês, na nossa aula lá, pilha, ânodo negativo oxida, pano. Então o polo negativo é quem oxida, então logo ele é o ânodo. A gente vai ver uns exemplos mais para frente que a gente vai usar novamente esse bizu, beleza? Vamos agora pegar outro exercício. Então dá uma célula galvânica e ele dá os potenciais do estanho e do cobre e pede qual é a semi-reação que ocorre na célula e qual é o potencial da pilha. Então a letra C vocês vão fazer em casa, eu vou fazer a letra A e a letra B. Então vamos lá. Então aqui tem as semi-reações de redução, tanto do estanho quanto do cobre, certo? Como a gente sabe que o potencial do estanho é menor do que o potencial do cobre, logo o estanho se oxida. Então se ele se oxida, a gente tem que inverter a equação e consequentemente a gente tem que inverter o sinal. Então se o estanho se oxida, ele é agente redutor, se o cobre se reduz, ele é agente oxidante. Então, na hora de montar, a gente vai montar a reação catódica, depois a reação anódica e somar todos eles. Novamente, cortamos os elétrons e temos um potencial de 0,48 volts. Então, isso não é uma pilha muito boa, né? Então, vai produzir 0,48 volts, não é uma pilha muito boa. Então, para saber onde é o cátodo e o ânodo, a gente novamente vai vir aqui e vai usar pilha, ânodo, negativo, oxida. Ou seja, o ânodo é quem oxida. Então, está aqui o polo negativo e aqui o polo positivo. Beleza? Vamos agora para uma questão do Enem de 94. Essa questão é muito simples e requer um pouco de atenção, ok? Vamos lá. Para realizar um desentupimento de tubulações de esgoto residenciais, é utilizada uma mistura sólida como comercial que contém hidroxissódio e outra espécie química pulverizada. Quando é adicionada água a essa mistura, ocorre uma reação que libera gás hidrogênio e energia na forma de calor, aumentando assim a eficiência do processo de desentupimento. Considere os potenciais padrões de redução da água e de outras espécies em meio básico expresso no quadro. Qual a espécie que está presente na composição da mistura sólida comercial para aumentar a sua eficiência? Então, o que é que ele faz aqui? Ele pega hidroxódio, que a gente já conhece isso como soda cáustica, né? Comercialmente falando é soda cáustica, e ele pega a soda cáustica sólida e pulveriza uma substância na soda cáustica sólida. Em seguida adiciona água e nessa adição a mistura de soda cáustica com a substância pulverizada, a espécie química pulverizada, vai liberar hidrogênio e calor. Então a primeira coisa que a gente tem que observar é na reação libera hidrogênio. Então está aqui em cima a água liberando hidrogênio, ok? Se ela libera hidrogênio é porque isso aqui é espontâneo. Se isso aqui é espontâneo, é porque a nossa reação, essa semi-reação, ela é verdadeira. Ou seja, realmente ocorre a redução da água a hidrogênio gasoso. Tanto que ele depois fala que é um processo que em meio alcalino, ou seja, em meio básico. Ou seja, se é em meio básico, toda a reação tem que liberar hidroxila e tem também que liberar hidrogênio. Então, ou seja, na nossa reação aqui, realmente a água é a única fornecedora de hidrogênio gasoso da reação, primeira coisa. Segundo, ela realmente se reduz. Então, para isso, a gente já descobriu quem é o agente oxidante. Então, a gente sabe quem reduz. Agora, nós temos que descobrir quem é o agente oxidante. Porque se tem um agente oxidante, tem que ter um agente redutor, ok? Então vamos olhar agora para os potenciais. Como eu falei anteriormente, quem tem o maior potencial é quem reduz. Então a água tem o maior potencial em relação aos outros. Então em relação ao cobalto, em relação ao cobre, em relação ao chumbo e em relação ao ferro, mesmo sabendo que o ferro é um pouquinho menor, mas essa diferença é pouca, então o ferro também não pode ser usado como agente redutor, sim como agente oxidante. Então a gente tem aqui o cobalto que não pode se oxidar, pois tem um potencial maior do que o da pilha, o da água.
o cobre também, o chumbo também e o ferro também. Então, logo, por eliminação, a gente tem aqui o alumínio como sendo o agente redutor. Então, numa pilha formada por água e, nesse caso, a substância pulverizada no hidróxido de sódio, na soda cáustica, é o hidróxido de alumínio. Então, ele pega hidróxido de alumínio e pulveriza na soda cáustica e, em seguida, adiciona água. Nessa adição, a gente tem a liberação de H+, em meio básico. Então, resposta, alumínio, letra A. Então, não precisou fazer nenhum cálculo, só precisou que a gente tenha um pouco de raciocínio. Entenda que um elemento, para que ele seja uma espécie para ser oxidada ou reduzida, para ser reduzida precisa de ter um potencial maior do que quem vai oxidar, certo? Então, olhando para as tabelas, o alumínio tem um potencial menor em relação ao da água e muito pequeno em relação ao da água. Então, o restante tem um potencial maior, beleza? Vamos para mais uma questão que também envolve raciocínio, não precisa fazer cálculo. É o Enem de uma questão 114, não lembro muito bem qual é o ano do Enem, mas acho que é 2015 mais ou menos. Vamos lá. Grupos de pesquisa em todo o mundo vêm buscando soluções inovadoras, visando a produção de dispositivos para a geração de energia elétrica. Dentre eles, pode-se destacar as baterias zinco e ar, que combinam o oxigênio atmosférico e o metal zinco em um eletrólito aquoso de caráter alcalino. O esquema de funcionamento da bateria está apresentado ao lado. No funcionamento da bateria, a espécie química formada no ânodo é. Então ele quer saber onde é o ânodo aí e qual a espécie química que é formada no ânodo. Vamos supor que você não sabe o que acontece desse lado da pilha quando o oxigênio é zero e passa a ser o OH-. Vamos supor que a gente não sabe, que você não sabe, não entende mais ou menos o que acontece isso aqui. Mas que você sabe o que acontece aqui. Por quê? Porque quando o oxigênio passa por esse eletrodo poroso, ele se transforma em OH-. Esse OH- passa pela membrana separadora e entra em contato com a superfície de zinco. No que ele entra em contato com a superfície de zinco, ele se transforma em hidróxido de zinco. O que isso quer dizer? O zinco aqui é sólido, então ele tem NOx zero. O zinco aqui não é mais sólido, ele não tem mais um NOx zero, certo? Se a hidroxila tem NOx negativo, consequentemente o meu zinco tem NOx positivo. Então, se ele passou de zero para um NOx positivo, ele perdeu elétron. Se ele perdeu elétron, ele oxidou. Então, naquele bizu que eu falei para vocês, de pilha, ânodo negativo oxida, o ânodo ocorre a oxidação. Então, se o ânodo ocorre a oxidação e ele é o polo negativo, e onde ocorre a oxidação é esse lado da pilha, onde o zinco zero se transforma em zinco mais, então aqui é o ânodo. Qual é a espécie química formada no ânodo? Então, a espécie química formada no ânodo é zinco, hidróxido de zinco. Beleza? Então, bons estudos para vocês. Vou fazer mais vídeos. Próximo vídeo que eu passar para vocês, a gente vai ver a aula 2, que é pilhas, né, células eletrolíticas. Também é bem simples de se fazer, também bem simples de se resolver. Além disso, eu vou também passar para vocês o gabarito daquela lista que eu passei para vocês, certo? E, havendo dúvidas, vocês entrem em contato comigo, que assim eu tento fazer uma videoaula respondendo, ou vou tentar fazer uma live respondendo, comentando o gabarito. Então, tudo depende de vocês, beleza? Então, boa noite, fiquem em casa, não saiam, estudem, que vocês realmente estão tendo muito tempo para estudar, ainda bem. Então, eu vou encher vocês de assunto, vou encher vocês de informação acerca do que a gente vai estudar, tá certo? Então, essa semana para mim está um pouco complicada, porque eu também estou no doutorado fazendo a pesquisa, mas assim que der, eu vou mandar alimentar mais informações com vocês, beleza? Fiquem em casa, estudem e até logo. Abraço do professor Fabiano, tá? Até mais!